Então, olha, o nosso assunto hoje será números primos, tá? O que são números primos? São os números que têm apenas dois divisores. Nós já sabemos o que é os divisores. É o que dá para dividir certinho. Então, por exemplo, vamos analisar esses 4 números aqui. Quem seriam os divisores do número 1? O número 1 só dá para dividir por 1. Ou seja, ele só tem um divisor. Então, ele é primo? Não. Vamos analisar o número 2. Quem são os divisores do número 2? O número 2 divide por 1. 2 dividido para 1 dá. 2 dividido para 2 dá. Então, os divisores do número 2 é o 1 e o 2. Ou seja, ele tem 2 divisores. Então, ele é primo? Sim. Divisores do 3. Vamos analisar. 3 biscoitinhos dá para dividir para uma pessoa. Também dá para dividir para 3 pessoas. E só. Então, os divisores de 3 é 1 e é 3. Logo, o número 3 tem 2 divisores. Se tem 2 divisores, ele é primo, ok? Agora, o número 4. Divisores de 4. 4 biscoitinhos dá para dividir para uma pessoa. 4 biscoitos divide para 2 pessoas. 4 biscoitos divide para 4 pessoas. E só, tá? Então, o número 4 possui 3 divisores. Se possui 3 divisores, não possui 2. Então, ele não é número primo. Para ser primo, tem que ter apenas 2 divisores, ok? Então, aqui eu coloquei uma lista com alguns números primos. Ainda não se sabe se são infinitos, mas ainda não se descobriram todos. Então, a gente vai colocar esses 3 pontinhos para indicar que existem mais, ok? Então, quem está aqui nessa lista? 2, 3, 5, 7, 11. Todos esses números que eu coloquei aqui possuem apenas 2 divisores. Se você prestar atenção, esses 2 divisores sempre vai ser, ó, o número 1 e ele mesmo. O número 1 e ele mesmo. Então, o número 2 divide por 1 e por ele mesmo. O número 3 divide por 1 e por ele mesmo. Olha que quando chega aqui no 7, dá uma vontade louca da gente dizer que o 9 é primo também. Só que não é. O 9 divide por 1, divide por 3 e divide por 9. Então, ele tem 3 divisores. Então, depois do 7 vem o 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 e 41. Existem outros? Existem muitos outros. Só que a gente vai trabalhar com esses por conta da decomposição de fatores primos. Chego já aí. Vamos lá. Aqui entre o 2 e o 3 não, porque são seguidos. Mas entre o 3 e o 5, entre o 5 e o 7, entre o 7 e o 11, enfim. Entre esses números, existem outros números. Então, esses que estão entre eles que não apareceram aqui, a gente chama de números compostos. Veja, os demais entre esses são chamados compostos, pois resulta da multiplicação de primos. Se eu pegar, por exemplo, entre o 3 e o 5, tem o número 4. Então, o número 4 vai se chamar composto, ok? Por que que ele é composto? Porque eu posso dividir ele numa multiplicação de primos. 4 é 2 vezes 2. Número 2 é primo. Então, o fator dessa continha de vezes é número primo. Entre o 5 e o 7 tem o 6. Então, o 6 vai ser um número composto. Vê, tem como eu escrever o número 6 através de uma continha de vezes, onde os números que está multiplicando são primos? Sim. O número 6 é 2 vezes 3. O 2 é primo e o 3 é primo. O número 10 tá aqui entre o 7 e o 11. Então, o número 10 é a multiplicação do 2 pelo 5. Tanto 2 como 5 são números primos. Então, a gente tem os números primos, que tem apenas 2 divisores. Tirando eles, a gente tem os números compostos, que é o resultado da multiplicação de primos, ok? A gente estuda isso para conseguir fazer a decomposição em fatores primos. Aqui tem um exemplo.
Decompõe em fatores primos os números 300, 60 e 420. O que a gente vai fazer? Vai utilizar esses números que estão aqui para dividir até chegar em 1, ou seja, até não dá para dividir mais. Então, por exemplo, letra A, 300. 300 dá para dividir pelo primeiro, que é o 2? Dá. Então, 300 dividido para 2, dá 150. Eu vou colocar aqui embaixo. Continuo com 2, caso dê. 150 ainda dá para dividir por 2? Dá. Aí, eu coloco 2 aqui do ladinho. 150 dividido para 2, 75. 75 ainda dá para dividir por 2? Não dá. Aí, a gente vai para o próximo número primo depois do 2. É o 3. Então, vamos ver. 75 divide para 3? Divide, porque se eu somar os algarismos, ó, a soma tá na tabuada do 3. Então, divide por 3. 75 dividido para 3 dá 25. Continuo. 25 ainda dá para dividir por 3? Não dá. Dá por 5, que é o próximo? Sim. Então, 25 dividido para 5 dá 5. Como o número 5 é um número primo, então, ele vai dividir por ele mesmo, que dá 1. Chegou em 1, acabou. Aí, eu vou olhar os números que apareceram aqui, ó, os que eu dividi. Apareceu 2, aí eu escrevo aqui embaixo. Apareceu 3, escrevo aqui embaixo. E apareceu 5. Só que eu preciso ver quantas vezes apareceu cada um deles. Então, o número 2 apareceu 2 vezes, coloco o expoente 2 aqui em cima, ó. Número pequenininho aqui em cima, a gente chama de expoente. E o número 5 também apareceu 2 vezes. Opa, não é 5, é 2. Então, aqui em cima eu coloco o expoente 2, tá? Então, vamos fatorar agora o 420 em fatores primos. Aí, eu começo com o primeiro número primo, que é o 2. 420 dá para dividir por 2? Dá, porque é um número par. Então, dividido por 2, dá 210. Coloca aqui embaixo. 210 ainda divide para 2? Divide. Então, dividido para 2, 105. 105 não é par para dividir por 2. Vamos ver se divide por 3. 1 mais 0 mais 5 dá 6. 6 está na tabuada do 3. Então, divide por 3, que dá 35. 35 não divide mais para 3. Vamos para o próximo, que é o 5. 35 divide para 5, 5 que termina em 5, que dá 7. Como 7 é um número primo, ó, vai dividir por 7 mesmo, que dá 1. Aí, eu vou escrever os números que estão aqui do lado. Apareceu 2, apareceu 3, apareceu 5 e apareceu 7. O 2 apareceu 2 vezes, aí eu coloco o expoente 2 aqui em cima. O 3 só 1 não coloca nada, o 5 só 1 não coloca nada, o 7 só 1 não coloca nada. Pronto, aí a gente vai fazer o 60 aqui agora. 60, ele termina em 0, então dá para dividir pelo primeiro primo, que é o 2. Vamos colocar aqui, 2. Quanto que é 60 dividido para 2? 30. 30 ainda dá para dividir para 2, que é par. Então, coloco 2 aqui do lado, que dá 15, embaixo. O número 15 não divide mais para 2, que ele não é par. A gente vai para o próximo, que é o 3. 15 divide para 3? Divide, então, dividido para 3, que dá 5. Como 5 já é um número primo, então, dividido por 5, que vai dar 1. Agora, vamos ver os números que apareceram. Apareceu o 2, apareceu o 3 e apareceu o 5. O número 2 apareceu 2 vezes, então, coloco o expoente 2 lá em cima. O 3 só uma não precisa, o 5 só uma não precisa. Acabou aqui.